para a gente comentar sobre a questão da abertura dos tombadores, que vem acontecendo muito, né, nessa região aqui na BR-135, nessa extensão aqui, sentido Porto. Isso é um problema que vem acontecendo há muito tempo, né? Só mudou de local, né? Era um pouco mais para baixo, e agora aí depois passou para cá, Posto Paisão, e agora já está lá na BR, lá no Corredor Central, né? Que vai para São Luís. Então, sempre vem acontecendo isso, e isso também acontece em outros estados, no Porto Paranaguá, né? O que o caminhoneiro que passa por uma abertura de tombador, que perde parte da sua carga, né? Precisa fazer, o que ele pode recorrer juntamente à seguradora, porque essas cargas geralmente são seguradas, né, e tal, né? Então, qual seria os primeiros passos para ele poder rever essa questão da perda, né? Para não perder no frete, na sua opinião? Isso. Olha, motorista que foi vítima de uma atitude dessa, a primeira coisa que ele vai fazer é fazer um boletim de ocorrência. Vai fazer o boletim de ocorrência na Polícia Civil e vai pedir a instauração do inquérito policial para apurar esse tipo de crime aí. Sim. Então, você, motorista que foi vítima da abertura de tombador, o que você vai fazer? Você vai se dirigir à Polícia Civil e vai fazer um boletim de ocorrência. E não apenas fazer esse boletim de ocorrência. Isso aqui é uma informação muito importante para você. Muitos pensam que apenas fazer o boletim de ocorrência você já tomou a devida providência. Não tomou. Você tem que tomar uma atitude que é requerimento da instauração do inquérito. Por quê? É isso que vai fazer com que o delegado venha a investigar esse tipo de crime. Se só fez o boletim de ocorrência, só vai entrar lá para a estatística. A Polícia Civil não vai investigar. Sim. Por quê? Porque não teve o requerimento da instauração do inquérito. Então, primeira coisa, se o motorista ele é empregado, tem uma diferença daquele que é o autônomo, proprietário do caminhão, e daquele que é empregado. Se o motorista ele é empregado, o que ele vai fazer? Ele realmente vai fazer só o boletim de ocorrência. Entretanto, se ele é um motorista autônomo, se ele tem caminhão, você tem que fazer o pedido da instauração do inquérito policial. Por quê? Porque se você não fizer isso, a polícia ela não vai investigar. Esse pedido, quando ele é empregado, ele não vai fazer, só vai fazer o BO aquele que é empregado. É o funcionário de uma empresa. Então, ele vai fazer só o boletim de ocorrência. Por que o autônomo tem que fazer esse requerimento? E por que aquele que é empregado não tem que fazer? Porque o empregado, a empresa que é obrigada a ir lá e fazer esse requerimento. Você vai fazer o boletim de ocorrência para quê? Para você se resguardar de que você é vítima. Porque, infelizmente, nós tivemos uma construção cultural nesse país de um preconceito contra os motoristas de caminhão que, pela atitude de poucos, muitos estão pagando. Sim. Por quê? Porque hoje em dia, quando o motorista ele é vítima de um crime, muitas vezes a primeira coisa que a empresa faz é demitir esse motorista. Por quê? Porque ela já tem um preconceito de que esse motorista tenha participado, fornecido informações, participado ali ou facilitado para que aquele crime tenha acontecido. Então, o que acontece? Você fazendo o boletim de ocorrência, fazendo a sua narrativa, ali você vai estar se protegendo contra uma demissão discriminatória. Tá? Isso a legislação chama de dispensa discriminatória. Certo? Isso acontece muito, é realidade no nosso meio. Isso é uma realidade. O motorista, quando ele é vítima, ele é amarrado, ele apanha e ainda sai. E o que mais machuca a classe é que ele tem a sua honra atingida. Porque um pai de família que está honrando ali com o seu compromisso, e aí ele é chamado de ladrão. Exatamente. Chamado de ladrão. Então nós temos triste, né? Muito triste isso. Sim. É uma dupla punição ao profissional. Então, o que acontece? Nós temos um remédio
para várias das objeções, para as várias requisições feitas pela classe. E eu gostaria de aproveitar aqui para dizer isso para os motoristas. Vocês, motoristas, vou dizer uma coisa aqui para vocês. Vocês são a classe mais importante desse país. São vocês. Vocês são a única classe que conseguiu já parar o país. É só o motorista profissional, não tem nenhum outro. Se a Polícia Civil parar, ela para o país? Ela não para o país inteiro. Ela pode parar, gerar o caos para um estado específico. Vem Força Nacional, vem Exército, toma de conta e resolve. Se determinadas profissões pararem, você tem um sistema, um ecossistema, muitas vezes ali para você conseguir resolver. Agora, se motorista parar, não tem o que fazer. Então, o motorista precisa ter a consciência que vocês são uma classe de suma importância e que vocês têm um poder que nem vocês mesmos conhecem o poder que vocês têm na mão. E eu vou dizer aqui, infelizmente, o que é que mina esse poder e tira esse poder das mãos de vocês. Infelizmente, é o próprio motorista, são vocês mesmos. É a desunião. Isso mesmo que eu ia chegar. É a desunião. A desunião dos motoristas profissionais. Eu fico abismado em ver 2 motoristas se esfaqueando numa fila, enquanto o poder econômico, claro, é direito deles, colocar o dinheiro no risco, tem que lucrar mesmo. Enquanto os grandes bilionários estão lucrando, e isso é do mercado, nada contra isso, sim, e que lucrem cada vez mais, sim, e que a sim, pujança econômica cresça. Mas aí o profissional está se matando a faca em uma fila de caminhão. É uma das profissões que tem um maior índice de desunião nesse país. É a profissão que tem a maior força, mas infelizmente é a profissão que tem a maior desunião. E contra os verdadeiros inimigos que vocês têm, infelizmente vocês não canalizam. Exatamente. A força. Não tem formação de unidade e propósito, né? É isso aqui, presidente. Sempre fala isso, né, Gamãozinho? O Rota nasceu com esse intuito de trazer essa questão, levantar essa questão, da nossa união, da nossa força, né? Sim. A força que o caminhoneiro tem foi provado várias vezes, como o doutor falou aqui, né? No governo Michel Temer, né? Que teve a greve de 2018, depois de muita mudança que teve nas leis trabalhistas, 2017 e preço, né? Também de combustível. Mas foi provado que a força que o motorista tem, que o profissional tem, a importância que o motorista tem, a sociedade toda valorizou o motorista naquela época. E depois que tudo passou, que eles agradaram ali, fizeram uma redução de combustível, pronto. Tudo voltou ao normal e continuaram as disputas, só pioraram as disputas, não é? E a gente vamos trazer esse tema da união, porque através da união, da unidade em propósito dos motoristas, que eles vão reconhecer, eles vão se dar o valor, que tem que se dar o valor. Se dá o valor para poder angariar, conseguir direitos, conseguir melhorias, conseguir melhores condições de salário, de trabalho, né? Porque esse é o caminho. No IP passado, o Dudu falou que nossa profissão, ele falou algo bem real, nossa profissão ela é bonita. Muito obrigado. Que nossa profissão é bonita, ela é muito preciosa para o nosso país, como o senhor falou, né? Então, como o senhor falou, a gente não tem união entre nós mesmos. E então a gente quer só falar um pouco, tipo assim, apresentar para o senhor um pouco o projeto aqui, nasceu nesses pilares, que a gente vê que não tinha realmente união. Então, tipo assim, nossa visão é do tipo assim, enquanto a gente não temos uma postura de união, de profissionalismo cada dia mais entre nós, a gente não vai conseguir ter essa valorização. Exatamente. E esse reconhecimento e respeito. Exatamente. Do nosso país, entendeu? Ser mais educado uns com os outros, nos lugares onde a gente chega, né? Ter empatia um pelo outro, ajudar os caminhoneiros antigos falam que eles ajudavam. Que mudou muito agora, né? Mudou muito. Que não tem mais isso. Pois é, de 30 anos para cá parece que o trem desandou, né? Então é isso que a gente vem, vai estar sempre batendo nessa tecla. O nosso propósito aqui é esse. É unir a nossa categoria para a gente conseguir os verdadeiros direitos que a gente merece. A gente merece um dia, né?
E, galera, vamos ler aqui uma pergunta patrocinada aqui, né? O superchat tá liberado aí, tá? Quem quiser fazer pergunta patrocinada, a gente vai ler primeiro, tá? Deixa eu ver aqui, é o Theo Leonardo. Ele não mandou pergunta não, né? Só mandou aqui um joinha. Valeu, Theo. Obrigado, viu? Qualquer coisa, manda pergunta de novo aí, ó. Só mandou o joinha, tá? Um alô pra você aí. Sim. Eu queria, doutor Luan. De Leonardo, né? Ele não mandou. Manda uma pergunta aí, viu? Ah, rapaz, é o De Leonardo Maluf. Ah, Leonardo Maluf, ó. Manda tua pergunta aí, Léo. Agora que eu tô vendo aqui. Sim. Eu vejo assim que, tipo, a gente, nossa profissão, a gente é muito... Eu fiquei muito feliz, primeiramente, quando eu lhe encontrei nas redes sociais. Que eu vi assim, que você botou no seu perfil lá, né? Especificamente caminhoneiro. Eu nunca tinha conhecido uma autoridade, um advogado que seja dedicado a essa profissão, a nossa profissão, né? Então eu fiquei, tipo assim, feliz, né, Dudu? Pelo fato assim que eu vi que o senhor poderia muito bem não estar nem aí pra nós, entendeu? Mas eu vejo que o senhor é bem levado para esse lado do caminhoneiro. E Cremosinho, tem uma pergunta pra você fazer aqui, ó. Eu? Gilberto Júnior Lima. Ah, vai lá, Cremosinho. Pergunta o motivo de tantas causas e por que de demora de serem resolvidas. As causas dos motoristas. Acho que as causas, que eles colocam, acho que eu entendi que eles causa colocam trabalhista na justiça. Isso. E demoram muito a ser resolvidos. Isso. O que acontece? O nosso sistema judicial, é um sistema que ele favorece muito a questão de recurso, a questão recursal. Então, nós temos 4 instâncias no nosso país, dentro do Poder Judiciário. Primeira instância, que é um juiz que julga. Então, vou dar um exemplo. Eu proponho uma ação na cidade aqui em São Luís. Então, um juiz vai julgar o meu processo, vai dar a sentença. Esse trâmite processual, dentro dele vai ter audiências. Então, são 2, 3 audiências que tem. Então, até ter essas audiências e sair a sentença, já demora aí mais ou menos 1 ano, muitas vezes, dependendo do lugar. 1 ano só para sair a primeira instância. Aí a empresa recorre, vai para a segunda instância. Quando ela vai para a segunda instância, vai ser julgada agora pelos desembargadores, que são 3. 3 desembargadores. E então, aguarda-se ali muitas vezes mais 1 ano também para ter o julgamento da segunda instância, já lá se vão 2 anos. Depois desse julgamento da segunda instância, vai para a terceira instância, que é em Brasília. E lá pode aguardar mais 1 ano. Então já se passaram aí 3 anos. Aí finalizou, ganhou o processo porque passou todas as instâncias. Ah, vou receber? Não, agora vai entrar no que a justiça chama fase de liquidação, que vai fazer uma série de cálculos. Por quê? Porque nós temos a questão de aplicação de juros, correção monetária. Aí cada um apresenta seu cálculo, a empresa apresenta, o motorista apresenta o dele, e o juiz vai ver qual dos dois está certo. Muitas vezes ele fala, não é nenhum dos dois, vou mandar um perito da minha confiança fazer. Só para também resolver qual que é o cálculo correto, vai mais 1 ano. Já se passaram 4 anos. E aí, depois que finaliza esses 4 anos, até o juiz expedir o alvará, assinar o alvará, vai mais uns 6 meses. Aí é 4 anos e meio, 5 anos que demora. Então, o que acontece? Infelizmente, 2024 foi um ano recorde no ajuizamento de ações trabalhistas no Brasil. E a gente pergunta, por que as empresas são condenadas e continuam desrespeitando? Porque se você tem uma empresa sendo condenada de forma reiterada, o que você espera? Que essa empresa ela venha a se adequar ao sistema normativo e deixar de praticar aquele ilícito, né? E aí o que acontece? A conta é básica. A conta é muito básica. Porque, infelizmente, no nosso país, a verdade é essa. E aqui eu quero deixar claro que não é que eu concordo com isso. Eu estou aqui para expor a realidade. Expor a realidade. Sim. A questão é que, infelizmente, compensa nesse país você não respeitar a lei. Economicamente, fazendo uma conta econômica. Sai mais barato. Sai mais barato e vou exemplificar. Já falaram isso para mim. Vou exemplificar. Já pensou? Então, eu vou exemplificar. Eu sou aqui um empreendedor,
sei trabalhar com dinheiro e eu tenho 100 mil reais que tenho que lhe pagar 100 mil reais. Certo? Então eu pego e falo o seguinte, falo, olha, se eu tenho uma empresa, e muitas empresas, ainda mais que possuem um círculo fechado, quanto maiores elas são, elas possuem um círculo fechado e conseguem oferir uma margem de lucro maior. Sim, sim. Então, se você tem uma empresa, eu vou dar um exemplo aqui, não precisa nem muito. Se você tem ela com um lucro de 5% ao mês, esses 100 mil reais dela vai, ao final de um ano, ele vai dar o quê? 60 mil reais de lucro no final do ano, de um ano. No final de 5 anos, 60 mil vezes 5, ele deu 300 mil reais. 300 mil. A correção monetária dos 100 mil que eu tinha que pagar para você, quando for ver, vai dar 150 mil, 120 mil, 130 mil. Ou seja, com o dinheiro que eu tinha para lhe pagar, eu trabalhei esse dinheiro, depois de 5 anos, eu estou com 300 mil, eu lhe pago os seus 150 mil e ainda estou com 150 mil. Quanto mais tempo ele investe o dinheiro, melhor, né? E aí, já pensou em ter um podcast só seu? Contar a sua história, falar da sua empresa, mostrar o seu trabalho? Tudo isso com uma estrutura profissional aqui no Posto Vale, o maior posto do Brasil. Você patrocina um episódio, senta aqui com a gente e grava o seu podcast exclusivo. É visibilidade de verdade pra gente de verdade. Empresário, lojista, vendedor. Quer mostrar o que você faz? Vem pro Rota 135 Podcast.